Olá a todos, turma. Desejo que vocês sejam muito bem-vindos aqui. Hoje a gente está na nossa aula 2, tá? E para lembrar vocês, quem nos fala aqui é o professor Jefferson. Vou falar um pouquinho da nossa aula anterior, né, gente? A gente estabeleceu um pouco ali algumas bases, né, teóricas ali da economia circular. A gente explorou um pouco das diferenças, né, crucial entre o modelo linear, né, de extrair, produzir, descartar, e aquela abordagem circular que busca, né, gente, regeneralizar ali, reduzir e reutilizar e, claro, gente, reciclar ali. Então a gente entendeu os desafios que o modelo tradicional impõe e as promessas de um futuro ali mais sustentável que a economia circular ali vai nos oferecer, certo? E hoje a gente vai dar ali um passo adiante e vai se conectar em como essa teoria ali vai se traduzir em uma prática, gente. E agora, já nesse primeiro slide, já trago para vocês aqui como destaque, né, o nosso título Designer e Inovação na Economia Circular. E esse título, gente, não é por acaso, tá? Ele já traz ali um destaque de dois pilares fundamentais ali que são o motor de toda essa transição ali linear para o circular. E o designer, gente, é a ferramenta que nos permite, né, repensar a concepção ali dos produtos, serviços desde o início, e a inovação é o que nos impulsiona, né, a encontrar ali novas soluções, novos materiais e novos modelos de negócio para que essa transformação seja realmente efetiva e escalável também, tá certo? No nosso subtítulo, já trago aqui para vocês também, né, criando produtos para um mundo sem desperdício. Então ele reforça a nossa ambição aqui, né, gente? Então imagina um mundo onde a ideia de lixo, né, como a gente conhece hoje, simplesmente não existe, onde cada material é um recurso valioso, sempre ali aquele ciclo, né, e cada produto é projetado para ter ali uma vida mais longa, ser facilmente reparado ali, né, para ser reutilizado, ou ao final do seu ciclo de uso, ter os seus componentes ali reintegrados à natureza ou àquela indústria, né? Isso não é uma utopia muito distante, tá, gente? Mas um objetivo concreto da nossa economia circular que nos vai estar nos guiando e nos ajudando a estar alcançando aí, certo? Então, nessa aula não falaremos apenas, né, de conceito, a gente vai explorar alguns exemplos concretos ali de empresas que já estão aplicando esses princípios, tá, gente? E entender como esses designers, como podem ali ser um game changing, né? E analisar os impactos positivos ali que surgem enquanto adotamos essa mentalidade. Então a gente vai ver como podemos ali de fato construir um mundo onde o desperdício é uma exceção, não uma regra. E para a gente começar aqui, gente, eu preciso passar para vocês ali, entender como o design, né, insere ali nesse contexto. É por isso aqui que no próximo slide eu vou falar um pouquinho dos conceitos de designer circular, certo? Então, a essência aqui, gente, do designer circular pode ser resumida, né, na primeira premissa apresentada aí no nosso slide, em pensar o produto desde o início para que ele gere menos resíduo, né? Então essa é uma virada de chave fundamental que no modelo linear ali, o designer, né, foca na funcionalidade, né, na funcionalidade ali, na estética na produção em massa, né, e com o descarte sendo, né, uma consequência tarde, né. No design aqui circular, né, a preocupação com o fim da vida do produto começa no primeiro traço do projeto. Significa ali, gente, antecipar já na prancheta ou na tela do computador como aquele produto será desmaterializado, e os seus componentes ali, como que eles vão ser reintegrados ao sistema, né? Então, é um design com propósito ambiental e econômico, e para essa premissa seja afetiva, o designer aqui circular se pauta por diretrizes claras, tá, gente? Então, projetar ali um exemplo para um reuso, conserto e desmontagem mais fácil. Então, isso significa o quê, professor? Criar produtos que sejam duráveis, né, sejam algo mais robusto ali,
que resistam, né, ao tempo, ao uso. Então, significa que se algo quebra, né, seja algo fácil também de se consertar, tá? Muitas das vezes, gente, pelo próprio usuário mesmo, ou pelos serviços ali que tem especializados, não é mesmo? Em vez de você pegar aquilo e você significativamente jogar fora. Então, gente, isso significa também que ao final aqui de uma longa vida útil, o produto possa ser facilmente desmontado, né? Permitindo que seus materiais sejam realmente reaproveitados, reciclados ou realmente reutilizados. Então pense em produtos com encaixes em vez de cola, com parafusos padronizados, né? E módulos ali intercambiáveis, né? Que é composto da obsolência programada. Então o foco em materiais renováveis e recicláveis também, tá bom, gente? Então a escolha dos materiais é um pilar aqui principal, né? Então, o designer circular prioriza o uso de materiais que vêm de fontes mais renováveis, que podem ser biodegradados de forma ali segura pela própria natureza, que é ali o seu ciclo biológico, né? Ou materiais que podem ser reciclados infinitas vezes sem perder ali a qualidade, né? Isso significa, gente, evitar substâncias tóxicas, né? Valorizar ali o conteúdo reciclado e facilitar a separação e recuperação de todo esse material após o uso dele. Então, é a garantia de que o lixo de hoje realmente se torne um recurso de amanhã, tá bom, gente? E aqui eu já ilustro perfeitamente para vocês, trouxe até, né, um círculo, um diagrama, mostra um círculo de designer circular, e ele a gente consegue visualizar que não é um processo linear com começo e fim, mas sim um fluxo ali contínuo, estão vendo? Aqui ao lado. É um fluxo contínuo, e eles nos mostram como a concepção do produto ali, o uso e o retorno dos materiais estão, né, ali todos conectados em um laço virtuoso, onde o desperdício é minimizado e o valor daquilo é mantido, tá certo, gente? E em essência, esse design circular, gente, é sobre inteligência criativa e responsabilidade, tá bom? É sobre a gente redesenhar o mundo ali, material ao nosso redor, para que ele seja algo mais harmonizado, com limites, né, mais planetários ali conectados, mas para entender ali com profundidade essa questão, gente, essa abordagem, a gente precisa visualizar um cenário que nós estamos vivendo agora, que é o atual, e no próximo slide já vou mostrar para você, a gente vai fazer uma rápida revisão sobre esse ciclo, né, de vida dos produtos, para então comprá-los ali com uma visão circular que estamos construindo aqui agora, certo? Então, depois que a gente entendeu um pouco, né, o que é o designer circular e sua importância, gente, na concepção ali de produtos, é fundamental que a gente relembre o que é o ciclo de vida dos produtos, tá? Então, em sua forma mais tradicional, para que a gente possa, né, então visualizar tudo isso, como a economia circular vai se redesenhar, né? O termo ciclo da vida pode até soar um pouco, né, circular, mas na prática ali da economia linear, né, predominantes ali, ele é a verdade, né, é uma linha reta ali com um fim de muitas vezes abrupto, né, no aterro. Então, o nosso slide vai trazer aqui fases de todo esse ciclo, tá? Então vamos lá. Extração de matérias-primas, gente, tudo começa por aqui, tá? Aqui, ó. Extração das matérias-primas, tá? Essa fase, gente, envolve a retirada de recursos da terra, recursos naturais, seja minério, petróleo, madeira ou água, né? É uma fase intensiva, né, em energia que gera impactos ambientais. Então, como o desmatamento, a erosão do solo, né, a poluição da água, a perda da biodiversidade, não é mesmo? E no modelo linear, essa extração é constante e crescente, assumindo que os recursos são ilimitados, certo? Aqui nós temos também ao outro lado, ó, a fabricação, gente. Uma vez extraída, as matérias-primas são transformadas, né, em componentes e finalmente em produtos, né, que são ali
acabados nas fábricas. Então, essa fase também é intensiva em energia e recursos gerados. Emissões de resíduos, muitas das vezes, gente, resíduos químicos, né, que podem aí ser nocivos para aquele ambiente. O foco aqui é produzir em larga escala, tá bom, gente? E com baixo custo, fabricação, tá certo? Distribuição, gente. Os produtos fabricados precisam chegar ao consumidor. Então isso envolve o transporte, né, armazenamento e a logística de gases, né, que podem gerar, na verdade, né, um consumo muito excessivo de gases, emissões ali de efeito estufa, né, e o uso de muitas embalagens, muitas das vezes descartáveis, para, né, proteger os itens durante ali aquele trajeto. O uso, não é mesmo? O uso, gente, essa é uma fase em que o produto cumpre sua função principal nas mãos de vocês, né, do consumidor. A duração e a intensidade, né, do uso variam, gente, enormemente entre os produtos. No entanto, muitos produtos, né, no modelo linear são projetados com obsolescência. Então, seja ela ali programada para durar um pouco, incentivar nova compra, ou, né, algo percebido e quando a moda muda e o produto já se torna antigo, tá certo? Reuso, reciclagem, essa fase aqui, gente, embora represente na lista historicamente, é a mais negligenciada e mal executada no modelo linear. Então, no final da vida útil ali do produto, né, ele pode eventualmente ser reutilizado, gente, de alguma forma. Ou ali os seus materiais podem ser enviados para reciclagem, né? Contudo, gente, em muitos casos essas etapas não ocorrem de forma eficiente ou os produtos simplesmente não foram projetados, né, para serem ali facilmente reutilizados ou reciclados, resultando em um grande volume de resíduos que vai para aterros sanitários ou, né, é incinerado ali. Bom, o que eu trago para vocês aqui, né, visual, esse ciclo aqui, a gente está descrevendo um fluxo de um produto, né, que o modelo linear na prática termina. Após o uso ou a fase de descarte sem retorno de valor significativo ao sistema. Então, ele representa um ciclo que, embora idealmente deveria ser contínuo, muitas das vezes se quebra. E é justamente para fechar esse ciclo e transformar essa linha em um círculo, gente, verdadeiro, que a economia circular se dedica. Ela busca otimizar ali cada uma dessas etapas, né, dessas extrações até o descarte para garantir que os materiais permaneçam, né, em uso pelo maior tempo possível, tá bom? Agora que a gente, então, revisamos o ciclo de vida tradicional aqui, né, gente, a gente pode entender um pouco melhor como algumas empresas já estão aplicando o designer circular aqui, tá certo? Então, vamos lá. Depois que a gente revisou toda essa questão do ciclo tradicional dos produtos, né, gente? Então a gente pode entender um pouco do poder do designer circular. É hora da gente trazer ali a teoria para a realidade, gente. Aqui nesse momento, nesse slide, né, particularmente, né, inspirador, pois ele mostra ali que a economia circular não é apenas um conceito distante, uma utopia, né? Ela já está sendo praticada por empresas visionárias aí em diversos setores, né, gente? Adidas, né? Tênis feito com plástico dos oceanos. Gente, a Adidas é um exemplo fantástico de como, né, as empresas e a colaboração pode transformar um problema, né, ambiental em uma solução inovadora. Então, ao invés de usar plástico virgem, eles se uniram aí a organizações como a Parley for the Ocean, né, que recolhem plásticos ali de praias e comunidades costeiras, né, e esse material é então processado e transformado em fios de alta qualidade que são usados ali na fabricação do seu tênis ali. Isso não só retira o lixo do oceano, gente, mas também demonstra um compromisso muito grande, claro, com redução do uso de novas matérias-primas e a criação de um produto desejável com um propósito muito maior. Então, é uma case, né, de material em ciclo técnico, mas ressignificativo ali, ressignificado, né, a partir de resíduo. Então, outra aqui, né,
Muito importante a Natura, gente. Embalagem reciclada e, né, refiláveis, tá? A Natura, gente, que é uma gigante ali, né, brasileira de cosmético, uma pioneira na circularidade de embalagens. Há décadas eles investem em embalagens que são recicladas. E o mais importante, gente, refiláveis, né? A estratégia do refil incentiva o consumidor ali a manter a embalagem original e comprar apenas o produto de reposição, e isso vai diminuir drasticamente a quantidade de material ali novo necessário, né? E o volume de resíduos também é muito menor que vai ser gerado. É um modelo que integra o designer circular na raiz do produto e educa o consumidor para um novo ciclo de consumo mais responsável, tá certo? Agora, vou falar aqui, não posso deixar de falar da Dell, gente, notebooks com peças reaproveitadas, isso mesmo. Dell é uma pioneira aí, né, no mercado de tecnologia e da qualidade, né, que ele traz ali. Ele se destaca muito, né, nessa questão da circularidade, então eles têm programas muito grandes de logística reversa, né, então eles reaproveitam peças, equipamentos, antigos de fabricação, novos produtos, então isso inclui ali na fabricação de produtos, isso inclui plásticos reciclados de computadores, magnetos de terras raras, né, recuperados ali, e até mesmo fibra de carbono reciclada. Então, gente, a Dell demonstra que até produtos complexos, como notebooks, podem ser projetados e gerenciados para um ciclo de vida mais longo, combatendo o desafio do lixo eletrônico, tá bom? Agora, por último, né, o Loppe Industries, fábricas, né, de plásticos infinitamente recicláveis. Gente, a Loop representa inovação de tecnologia no coração da economia circular. O que eles fazem? Eles desenvolvem uma tecnologia que permite disponibilizar resíduos plásticos de PET, gente, de baixa qualidade e difícil reciclagem, né? Então, como embalagens, um exemplo, coloridas e misturadas, né, em seus monômeros originais ali, isso significa que esses plásticos, gente, podem ser infinitamente reciclados e criados outros plásticos de qualidade, né? Pode ser infinitamente reciclado sem parar ali e sem perder aquela qualidade de um plástico virgem, sem a perda, né, dessas prioridades ali. É uma solução que aborda, gente, uma das maiores dores do modelo linear, tá? Então, esses exemplos, gente, nos mostram que a economia circular é uma realidade palpável e que talvez, né, não só talvez, né, ela traz benefícios concretos aí para nós, tá bom? E acabamos de ver alguns exemplos, então, e agora eu vou trazer para vocês, né, aqui na prática, mas, afinal, quais são os resultados concretos dessa transformação, né, gente? Aqui eu trouxe para vocês resumir perfeitamente os impactos positivos, tá? Que acontece quando a gente adota esses princípios aí, né, gente? Então, no centro do nosso... A gente tem aqui algumas mensagens que eu vou falar para vocês. O primeiro, né, ambientais, a redução de resíduos e emissões. Então, esse é talvez o impacto mais, né, esse primeiro aqui é o impacto mais evidente e urgente, né? Ao redesenhar ali produtos e sistemas, gente, para que essas matérias permaneçam em uso, a economia circular, né, ataca a raiz da geração de resíduos. Então, isso significa menos lixo, né, em aterros sanitários, menos poluição, né, nos nossos oceanos e rios e uma diminuição drástica na demanda por novas matérias-primas e virgens, tá? E, consequentemente, há uma redução significativa de emissões de gases de efeito estufa associada à extração, né, gente, e o processamento e transporte desses materiais. Então, em vez de extrair e esgotar ali, a gente passa a regenerar e preservar os recursos naturais. Então, isso contribui diretamente para a saúde do nosso planeta, tá bom? Econômicos, então a redução de custo e inovação. Então, muitas empresas, gente, ainda veem a sustentabilidade como um custo adicional, mas a economia circular prova tudo isso ao contrário, né? Ela é uma fonte de vantagens econômicas, então otimizar o uso ali de materiais, né, reusar componentes e estender a vida útil de produtos, as empresas ali
podem alcançar ali algo substancial na redução de custos operacionais, menos dependência de matérias-primas virgens, né, mais caras ali e voláteis, né, e uma maior eficiência energética. São apenas algumas economias, né, gente? Vai além disso. A necessidade de repensar, né, e redesenhar e estimular toda essa inovação. Então, novos modelos de negócios como produtos, como serviço, nova tecnologia de reciclagem, né, novos materiais em desenvolvimento de solução mais eficiente, abrem portas para novos mercados e aumentam a competitividade das empresas que abraçam essa filosofia, tá certo? Sociais, então novos empregos verdes e inclusão, né? Então o impacto positivo, gente, dessa economia vão além, né, do meio ambiente da economia. Então ela alcança ali uma esfera social. Então a transição para esse modelo cria demanda por novos empregos verdes que vão desde técnicos especializados em reparos e manutenção de design de produtos circulares, né, engenheiros de matérias sustentáveis, até operadores de centros de reciclagem, gente, avançado. Então esses empregos muitas das vezes exigem novas habilidades e podem gerar oportunidades em comunidades que antes estavam, né, à margem. Além disso, a priorização de sistemas que valorizam o reuso de compartilhamento pode fomentar a inclusão social, né, gente? Então, tornando o produto e serviço mais acessíveis e promovendo maior conscientização sobre o consumo responsável e o valor, né, daqueles recursos. Tá bom, gente? E para que todos esses benefícios se concretizem, né, um aspecto crucial é a forma de como esses produtos retornam ao sistema após o uso, gente. É exatamente isso que a gente vai falar agora um pouco, né, no nosso próximo slide, onde a gente vai abordar a importância da lógica, da questão da lógica de ter a logística reversa, né, para fechar ali o ciclo de toda essa economia circular, tá bom? A logística reversa, gente, é a espinha dorsal aqui da nossa economia, né? Pois ela descreve o caminho de volta, o fluxo inverso tradicional, né? Como o nosso slide já define aqui para nós, não é mesmo? Recolher o produto após o uso, né? Reutilizá-lo aí no processo produtivo. Então, tradicionalmente, gente, a logística se concentra em levar o produto ao consumidor, não é mesmo? A lógica reversa inverte esse fluxo. Ela é o conjunto de processamentos para recolher produtos ou matérias que já foram utilizados pelos consumidores e trazê-los todos de volta ali para a indústria, seja para uma reutilização, né, para um remanufaturamento, né, para a indústria ali, seja uma reciclagem ou até mesmo um descarte mais adequado. É a ponte ali, gente, essencial que fecha o ciclo de vida dos produtos, transformando o lixo em uma matéria muito mais valiosa, tá certo? Então, para eu trazer isso aqui para vocês como um exemplo prático, né? Coleta de eletrônico, gente, refil de cosméticos, garrafas retornáveis. A coleta de eletrônico é um caso clássico. Então, imagina o seu celular ou computador antigo, gente. Ele contém metais preciosos, plásticos e outros componentes que, se descartados corretamente, poluem e perdem o valor. Então, a lógica reversa, gente, permite que esses eletrônicos sejam recolhidos, desmontados e seus materiais sejam recuperados para a fabricação de novos produtos, tá? O refil, gente, de cosmético, como vimos ali no exemplo da Natura, é outra aplicação brilhante. Em vez de comprar uma embalagem nova, né, a cada vez, você pode comprar apenas o refil, reduzindo muito ali a questão do consumo do material virgem e o volume do resíduo. E além disso, também eles dão um grande desconto, tá, gente? Então, garrafas retornáveis são um exemplo mais antigo e eficaz, né, dessa logística reversa. Você consome o produto em embalagem, é devolvido ao fabricante para ser higienizada e enchida novamente, economizando o quê? Recursos e energia em cada um desses ciclos, tá bom? E aqui eu já trago para vocês um caminhão de coleta, né? Para você ter uma imagem aqui. Ao retorno, eu coloquei até aqui um logo, né?
que se conecta à reciclagem, que não se trata apenas de jogar no lixo reciclável, mas de um sistema planejado e eficiente que garante que os produtos, gente, realmente retornem e sejam reincorporados ao ciclo, tá bom, gente? Então, a logística reversa é um componente estratégico que exige designer, inteligência, desde a concepção do produto, que é para que ele seja fácil de recolher e processar, né? Leis e regularização e regulamentação também, né? Eficaz, como um exemplo, uma política nacional de resíduos sólidos no Brasil, né? Que a torna obrigatório para certos tipos de setores de descarte. E o engajamento de todos os elos da cadeia, sem ela, né, gente? A economia circular seria apenas uma teoria bonita ali. Então, com a lógica reversa, garantindo um retorno dos materiais, podemos explorar, gente, o que acontece com esses materiais. Nem tudo a gente precisa ser transformado de volta em sua forma original, né? Às vezes o valor pode ser criado de outra maneira, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui no nosso slide 7, que é o upselling, né, e reuso criativo ali de tudo isso. Então, a gente falou sobre a logística reversa, que é algo crucial para garantir que os materiais retornem, né, ao sistema. Agora a gente vai explorar uma forma mais empolgante, né, e inovadoras ali de reutilizar esses materiais no ciclo upselling e reuso criativo. Gente, se a reciclagem transforma um material usado em algo novo, mas geralmente com um valor similar ou até inferior ao original, né, que é o downselling, né, o upselling tem uma abordagem diferente e muito instigante, né. E aqui no slide eu já trago isso para vocês. O upselling, né, transforma resíduos em algo de maior valor, não é mesmo? Aqui está, gente, a magia. O upselling é o processo de dar uma segunda vida a material ou produto que seria descartado, né? Então, mais de uma forma que ele ganhe, né, uma qualidade, uma utilidade, um valor estético ali, né, superior ao seu estado original. Então, é elevar o objeto de resíduo a um estado, né, de algo novo. E com um propósito de reinventamento. E muitas das vezes com um apelo único, né, gente? É a arte de enxergar o potencial onde outros veem apenas um lixo ali. Então, um grande exemplo, né, é móveis feitos de pallets, bolsas de lonas usadas, né, gente? Então pense aí nos pallets de madeira, normalmente, após a transportadora de cargas, né, utilizar ali, muitos deles seriam descartados. Mas com o upselling, designers aí artesãos, né, transformam esses produtos o quê? Em sofás, mesas de centro, camas e até mesmo em estruturas para jardins verticais, gente. O pallet ganha um novo propósito, uma nova estética rústica e moderna e um valor funcional aí e decorativo que ele não possuía antes, tá bom? Outro exemplo fascinante são as bolsas feitas com lonas, né, usadas ali. Lonas de caminhão, de banners publicitários ou de barcos velhos, né, que seriam descartados, são limpas, cortadas e costuradas ali, tornando-se bolsas, mochilas ou carteiras. Então, cada peça é única, né, carrega uma história ali e as marcas do tempo, né, que são as cicatrizes ali de um uso anterior. E adquirir um design exclusivo e um valor agregado muito maior que a lona original, né, gente? Então, esses exemplos já mostram que o upselling aqui é uma poderosa ferramenta de sustentabilidade, mas também de inovação e diferenciação, tá, gente? Ela desafia ali a nossa percepção sobre o que é novo, o que é velho, o que é valioso e descartável ali. E para coroar a ideia aqui, a criatividade, gente, é a alma da sustentabilidade. Então, essa citação aqui é uma verdadeira, né, verdade profunda. A sustentabilidade, especialmente na economia circular, gente, não é apenas sobre, né, restrições ou renúncias. É sobre ali encontrar soluções, né, inteligentes e criativas para os problemas que o modelo linear nos trouxe. Então é sobre a gente inovar ali nos materiais, nos processos de designer, nos modelos de negócio. É a criatividade que nos permite ver o pallet como um sofá, a lona como uma bolsa, né?
e o resíduo como um recurso é a força ali, né, motriz que nos leva a pensar fora da caixa ali, tá bom, gente? E para construir um futuro muito mais resiliente e belo para todos, né? Então, depois que a gente absorveu tudo isso, gente, eu vou trazer aqui algo para a gente colocar nossa criatividade em ação e é a vez de colocar, né, isso em mão na massa. Então, bora lá. Aqui, qual que é a ideia, gente? Eu quero que vocês criem um conceito de um produto sustentável, né? Então, esse é um ponto de partida, né? Mas não se preocupem, né, em desenhar ou prototipar ali, mas sim em conceituar. Pense em um produto que vocês gostariam que existisse, ou um produto que já existe e que vocês gostariam de circularizar, né? Deixe a imaginação de vocês fluírem, mas sempre com um foco na sustentabilidade e nos princípios que a gente estudou aqui. Então, para guiar nessa criação ali, vocês devem responder a 3 perguntas chaves que estão no slide, tá? Qual problema resolver? Então, um bom produto circular ou não sempre resolve um problema ou atende a uma necessidade, tá certo? Então, no contexto da sustentabilidade, esse problema pode ser ainda mais amplo, pode ser o excesso de resíduos de um determinado setor, a dificuldade de acesso a um recurso, né, a poluição gerada por um processo, ou até mesmo a falta de opções sustentáveis para uma demanda específica, né? Então pense em um problema real que o seu produto dos sonhos ou, né, algo assim poderia mitigar ou solucionar, né? Então, como que eu aplico isso aí, tá certo? O próximo, como aplicar os 3R, gente? Essa pergunta é fundamental e se conecta diretamente com a nossa aula anterior, né? Seu produto é projetado para reduzir o consumo de recursos? Ele facilita o reuso ou a reparação? Ou ele se integra a um sistema de reciclagem ali eficaz e eficiente? Pense em como ali os princípios de reduzir, reutilizar e reciclar são incorporados no design, nos materiais ou no modelo de negócio do seu produto, tá certo? Próximo, por que é circular? Aqui a gente quer, gente, que vocês expliquem a essência circular do produto. Ele é feito de materiais reciclados ou renováveis, ele é durável, né? É modular, né? Para facilitar ali todos os reparos. Ele pode ser desmontado, né? E seus componentes facilmente recuperados ali no final da vida útil, né? Ele faz parte de um sistema, né, de logística reversa que garante o seu retorno, né, em retrodução ali totalmente ao ciclo dele de vida. Então explique ali como o produto, gente, foi pensado para que nada se perca e para que o lixo seja eliminado desde a concepção do produto, tá? Bom, após essas explorações aqui, gente, a gente vai entrar, né, em uma reflexão mais ampla sobre o futuro que a gente está construindo, tá bom? Então vamos aqui para a nossa reflexão final, né? Que a gente tem uma citação muito poderosa que é: o futuro pertence a quem cria sem desperdiçar. Então essa frase, gente, resume uma essência da economia circular e de tudo o que a gente discutiu hoje. Então ele nos lembra ali que a verdadeira inovação, né, e o progresso ali não vem mais da exploração ilimitada de recursos, mas da inteligência em criar valor sem gerar nenhum tipo de resíduo. É um convite para a gente pensar de forma diferente, né, para redesenhar ali nossos sistemas e produtos de uma maneira que respeite os limites do planeta. Não é uma mensagem de escassez, gente, mas de abundância, de como podemos ser ali mais engenhosos, né, eficientes, como que o que temos, né, a economia circular nos mostra que o futuro, gente, não é sobre ter menos, mas sobre fazer mais com o que já está em circulação, elevando o valor de cada material e de cada processo, tá bom, gente? E para que essa reflexão se torne ainda mais pessoal e prática, né, gente, o slide já lança uma pergunta aqui para vocês direta, né? Qual produto do seu dia a dia poderia se tornar circular? Então pense em qualquer item que você utiliza, né, regularmente, desde uma xícara de café, uma camiseta, smartphone,
ou até mesmo alimentos que a gente come ali, como que foi produzido, de onde vêm as matérias, para onde ele vai depois, né, que não serve mais. E agora com tudo que a gente aprendeu sobre o design circular, logística reversa, upselling, os 3 R's, como vocês redesenharia tudo isso e esse produto, gente. Então, quais princípios, né, aplicariam para que eles se encaixassem em um modelo verdadeiramente circular, né? O que mudaria em sua matéria-prima, na sua fabricação, no seu uso e principalmente, né, em seu fim. Essa pergunta já é um exercício de conscientização, gente, empoderamento ali, tá? Elas nos mostra que, como consumidores e cidadãos, temos poder de exigir, de sonhar com produtos mais sustentáveis. E como futuros profissionais e inovadores, temos a capacidade de criar essas soluções, gente. Essa reflexão nos prepara para o nosso encerramento aqui, para a gente compreender um pouco, né, sobre tudo isso que a gente falou. Designer circular, gente. A gente reiterou a importância de repensar a concepção dos produtos desde o início, não é mesmo? Vimos também, né, que a economia circular não é apenas uma teoria bonita, mas uma realidade em ação, né? Empresas como Adidas, Natura, Dell, a Loop, né, nos mostram como é possível inovar, criar valor e também gerar impacto ali positivo ao adotar princípios circulares em seus modelos de negócio e em seus produtos, não é mesmo? Elas nos aprova de que a sustentabilidade pode ser um sinônimo de sucesso e a diferenciação dos impactos positivos da inovação sustentável, tá certo? Analisamos aí como a adoção dessa economia circular, gente, gera benefícios tangíveis, né, em 3 frentes essenciais. O ambiental, com a redução de resíduos, a economia com a diminuição de custos de promoção e inovação, e social, com a criação de novos empregos verdes, né, gente? E a promoção de inclusão. É um modelo que busca o equilíbrio entre pessoas, planeta e lucro, não é mesmo? E também a gente aprendeu sobre a importância da logística reversa, gente. Então, para fechar todo esse ciclo, a gente garante o retorno dos materiais ao sistema e exploramos a criatividade, né? Ilimitada ali do upselling, né? E o reuso criativo, gente, transformando o que seria ali descartado em algo ainda maior, mais significativo e, claro, a atividade, né? Que é o produto circular dos sonhos, que foi o ponto alto ali para que a gente pudesse aplicar todo esse conhecimento, tá certo, gente? E exatamente essa conexão com a próxima temática ali. Então, conforme indicamos aqui, gente, a gente vai falar ali e passar pelo universo, né, Green Jobs, as carreiras sustentáveis. Então, a gente vai entender quais são essas novas profissões, as habilidades ali que o mercado busca, como você pode, né, se preparar para fazer parte dessa evolução, tá certo? Então, agradeço aqui imensamente a atenção de todos vocês, o engajamento, a conexão na nossa aula aqui. Espero que esses conceitos que a gente falou aqui hoje inspire você aí a ver o mundo de uma perspectiva ali, né? E a serem agentes realmente de mudanças, tá certo? Então, nos vemos na próxima. Professor Jefferson fica por aqui e até mais, gente. Tchau, tchau.